paz, meus irmãos, amém? Eu sou o Renato da Suelen. E eu sou a Suelen do Renato. Coisa boa, amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração, quero convidá-los a levantar aqui hoje, aleluia. E o nome do Senhor será glorificado neste lugar, neste ambiente. O Senhor preparou a gente para poder conversarmos aqui hoje. Antes de fazer a leitura, eu quero só ler o texto que está em... Eu nem preparei slide, eu ia preparar um slide, mas o Senhor sabe todas as coisas, tá? Amós capítulo 3, versos 3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, quero orar com você nesse momento, amém? O Senhor colocou uma palavra no nosso coração, palavra essa que veio já há alguns dias aqui dentro do nosso coração, e ontem, por volta de 2h20 da manhã, eu terminei na sala pastoral aqui, e culminou numa oração com os homens aqui, e foi bênção para a glória de Deus. Quero orar, agradecer ao Senhor. Oremos. Eterno, eu quero aqui, diante da Tua presença, louvá-lo por esse momento muito importante, que para mim também é marcante de ter ao meu lado aqui, ó Deus eterno, tendo a oportunidade de conversar com esses casais, um bate-papo, Senhor, das experiências nossas, Senhor, e da nossa vida, que ela é muito transparente para toda a nossa comunidade, Senhor. E eu te louvo porque o Senhor permitiu estar aqui ao lado da minha esposa, Senhor da glória, para que possamos conversar e poder entregar algo que a gente entende que é um dos melhores caminhos, Pai, para ter uma família bem-sucedida, próspera e abençoada. O meu pedido, primeiramente, é que o Senhor possa usar a minha vida, usar a vida da pastora Suelen, Senhor, para que nós possamos deixar exalar o Teu Espírito sobre nós, como bem escrito está. Abre a sua boca e eu te encherei. Que hoje sejam divisores de água do nosso ministério, Senhor, sempre podendo juntos entregar, assim como estamos, ó Deus, desde quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor tem guardado e marcado a nossa casa e a nossa família e nos preservado. E também peço para que o Senhor abra a mente dos que aqui estão, Pai, porque essa é uma das lições mais importantes, por que não dizer a mais importante dentro da relação, porque é dela que as outras questões acabam acontecendo. Então, é o pedido feito, é a oração realizada, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma seu assento, irmão, para a glória de Deus. Aqueles os que puderem também aí, todos, né, se assentar, vamos ouvir a palavra nesse momento agora. Eu quero hoje falar com vocês sobre o acordo dentro do casamento. Diga comigo, acordo dentro do casamento. No papel que vocês tiveram aí, vocês teve muita divergência aí ou estava meio compatível? Compatível aí, está na média? Se for muita divergência, já é um perigo para a gente, né? Eu quero começar destacando o significado dessa palavra que nós vamos falar, que é acordo, né? A palavra acordo, nós temos tanto no Antigo Testamento, que é o hebraico, como no Novo, que é o grego. No hebraico, a palavra acordo significa combinar, determinar junto. Diga comigo, combinar, muito fraco. Acordo significa combinar, determinar junto. E acordo é tão forte no hebraico, que é a palavra berit, também, como aliança e pacto. Então, olha como que é muito intenso a palavra acordo, né? O acordo tem a ver com um pacto que você acaba lançando e estabelecendo. E envolve uma coisa chamada responsabilidade mútua. Entende? Uma vez que eu acordei, nós dois determinamos juntos, nós combinamos. Você já ouviu aquela frase? O combinado sai caro? Não sai caro. E quando você combina e depois não honra com aquilo que você combinou? Aí sai caro, não sai? Então tá. No grego, Sueli, eu achei mais interessante ainda, que o termo no grego é sinfonel, de onde vem uma coisa chamada sinfonia, a origem da palavra sinfonia. Olha que legal, acordo no grego, sinfonel, de onde originaliza a palavra sinfonia, que é estar em harmonia e soar junto. Ou seja,
acordo são vozes diferentes em perfeita harmonia. Irmão, isso é muito fantástico, porque acordar, a gente vai aqui apresentar alguns motivos interessantes, porque as pessoas desistem de acordar, e depois a gente vai falar um pouco da importância, mas muitos casais não prosperam porque estão divididos. Cadê o Jona? Jona, consegue colocar um fundinho musical? Não dá? Sem música, só aquele instrumental ali, se puder, filho. Eu gosto, né? Meio melancólico, sabe? Aquela coisa que a gente chorar um pouco. Ó, vozes diferentes em perfeita harmonia. Aqui a gente tem alguns instrumentos para elencar o que eu quero dizer. Você tem uma bateria, você tem um baixo, você tem um teclado, você tem uma guitarra e você tem um violão. São instrumentos totalmente diferentes, distintos uns dos outros. Mas o que isso significa? Que o acordo é estar em harmonia, independente de ser o quê? Diferente. Então, um homem e uma mulher já há uma grande diferença entre ambos, mas acordar é estar o quê? Unidos. É estar junto, é combinar junto, é determinar junto. Isso é muito importante. Então, muitos casais não prosperam, como disse o livro do Nathaniel Sabino. Nós trabalhamos isso aqui no Discipulando Casais, alguns anos atrás. Muito bom a música, gostei, filho. Sinais de perigo no casamento. E um dos sinais de perigo no casamento é a falta de planejamento juntos. Ele apresenta 12 sinais de perigo no casamento. E o não acordar e não planejar é um sinal de perigo para ele. E eu quero aqui, com vocês, trabalhar 7 motivos por que casais desistem de entrar em acordo. Porque você olha para esse casal, dá uma olhadinha para os casais que aqui estão. Tão bonitinho, irmão, penteou o cabelo, tomou banho, né? Alguns nem tomaram banho, mas vieram para cá e está tudo certo. O importante é a gente estar aqui unidos, né? Ouvindo uma palavra de direcionamento, mas isso não significa que vocês estão em acordo. Quem sabe tem áreas que precisam de um alinhamento. Essa semana eu e a pastora Suelen conversamos sobre muitas coisas importantes, que culminou de estarmos aqui para a glória de Deus, adorando e glorificando ao nome do Senhor, entregando uma palavra. Então eu quero apresentar 7 motivos, diga comigo, 7 motivos porque casais desistem de entrar em acordo. Qual o primeiro? Divergência muito grande de opinião. Eu queria que você olhasse para o seu cônjuge aí. As ideias suas batem ou vocês pensam totalmente diferente? Como que é vocês? Porque, o que é interessante eu frisar aqui, pensar diferente faz parte, tá? O ruim é quando a divergência muito grande acaba atrapalhando. Um exemplo que o Nathaniel Sabino coloca. Às vezes, o homem está querendo trocar de carro e a mulher está querendo reformar a casa. A pergunta é, o que é melhor? É uma grande diferença aí. Um quer trocar de carro e a mulher está querendo reformar a casa. E aí a pergunta é, o que a gente faz? O que seria melhor para a família e para o lar? A troca do carro ou a reforma da casa? Quer agregar algum ponto aqui, pastora Sueli? Os dois têm que estar em acordo, né? Se de repente o marido quer comprar o carro e a esposa quer fazer a reforma na casa, os dois têm que sentar e ver o que é o melhor. Se der para fazer os dois, bem. Se não der, eu acho melhor fazer a reforma, né? Não, mas e o carro? Quem é a favor da reforma da casa aí? As mulheres, né? Quem quer trocar o carro? Os homens. Bom, você vê como que... Esse é um primeiro motivo, porque muitos casais, pastor, desistem de entrar em acordo. Segundo, falta de hábito da sociedade. O Nathaniel coloca que cônjuges chegam ao casamento despreparados para uma vida de compartilhamento. Por quê? É muito normal, a maioria, a gente tem um índice muito grande de mães solteiras, mães solos no Brasil. Então tem muitas mulheres, literalmente, que se tornaram as pais, né?
tornaram mãe, teve que trabalhar, cuidar dos filhos, administrar a casa, toda pegada. Aí ela encontrou um parceiro, uma parceira. Ou, no caso, o cara cortou um parceiro, não a mulher encontrou uma parceira, né? Irmãos, aí quando ela chega para dentro da relação, que precisa compartilhar, porque, diga comigo, casamento, relacionamento, é uma sociedade. Aí eu falo, não, meu dinheiro, meu celular, minhas coisas, entende? Eu não consigo mais compartilhar. Então, essa independência atrapalha. Mulherada, olha bem nos olhos do seu cônjuge, olha nos olhos do seu cônjuge, diga para ele assim, o meu dinheiro é seu. Agora eu quero que os homens olhem para as mulheres e digam, o meu dinheiro é seu também. É um só dinheiro, irmão, sim ou não? Como que esse negócio, as suas contas, minhas contas? Entende? Eu e a pastora e a bispa, a gente tem um acordo dentro da parte financeira, né, pastora? Que é, eu tenho a responsabilidade do cuidado da casa, está sobre mim. Comida, alimento, tudo. Ela não fica perguntando para mim, ela tem um cartão que ela pode comprar o que ela quiser para dentro da casa, não vai faltar nada. Quer quiser, eu quero comer algo, ela vai comprar, eu não brigo. Tá lá, o cartão tá lá, tá disponível. Fica em cima do micro-ondas de casa. Meu filho está em casa, quer comer alguma coisa lá, certo que eu fico em cima, né? Porque eu falo, Su, você está no mercado, que toca aqui no meu celular. Então, eu falei, Sueli, você saiu de Uber, meu amor? Sim, fui no shopping. Tá bom, aleluia, glória a Deus, é o acordo, né? Nós concordamos, né? Eu tenho que também monitorar. Então, isso para mim é um acordo, eu assumo isso aqui. E ela tem o dinheiro dela para os gastos pessoais dela. Na minha visão, não acho muito conveniente a mulher ficar pedindo dinheiro para o homem para comprar uma peça íntima. Você acha que é normal isso aí? O homem que às vezes sabe que essa mulher é uma mulher trabalhadeira, ela é uma cuidadora do lar, que é um trabalho muito digno e honrado e cansativo, o homem tinha que estabelecer um salário. Olha para essa mulher que tem cuidado da casa, fala, eu vou estabelecer um salário para você aí. Diga, um salário melhor. Pode. Bispa quer falar um ponto, diga. É muito interessante porque quando nós vemos que mulheres que a vida toda foram independentes, então, a partir do momento que ela se casa, e a partir de agora ela tem que dividir tudo com seu marido, ela não vai querer ficar pedindo dinheiro para ele para ir fazer a unha. Porque ele não vai querer dar dinheiro para ela toda semana para fazer a unha. Os homens dão dinheiro para as mulheres, não dão, não? Então, já começa por aí. A mulher, quando ela é independente, ela tem a vida dela, ela é solteira, ela faz o que quer, e a partir do momento que ela se casa, ela tem que dividir uma vida com o seu cônjuge, então ela tem que dar satisfação. Agora ela não pode mais ir lá e comprar um sofá sem pedir para o marido, perguntar a opinião dele, o que ele acha. Mas tem mulher comprando sofá e não perguntando, quando o marido chega o sofá está em casa? Não, essas coisas não acontecem não. Então, misericórdia, né? Então aí acontece muito disso, mais mulher, né? Porque eu não vejo tanto homem assim com essa individualidade, é mais as mulheres. Então, para ela entender que a partir do momento que ela casou, ela tem que ter aquele compromisso de sentar com o seu esposo, de falar, estou pensando em fazer isso, em acordar, é muito difícil para ela, porque ela viveu uma vida toda independente, sozinha, então ela não se vê naquele papel de ter que sentar com o esposo, olha, vamos decidir aqui. Não, para ela não. Então, assim, é muito difícil para a mulher que viveu uma vida toda independente, hoje querer aceitar e falar assim, meu marido, hoje eu estou pensando em fazer isso, vamos sentar e vamos conversar. E aí, se não tem esse acordo, dá ruim. Ô Su, você acha que também as compras da Shein, Shopee, Mercado Livre, ela se encaixa nessa... Tipo assim, tem que avisar o marido que vai comprar na Shein, na Shopee, o que você acha? Dá ruim, né, irmão? Aí vai dar ruim. O marido fica sabendo. Quando chega, né, vem entregar e o marido fica sabendo. Mas assim, ela tem o valor dela para comprar as coisas dela, então é para ela, o que ela achar por bem, como também às vezes chega algumas coisas para nós. O que não pode, eu já preguei aqui sobre a diferença entre investimento e responsabilidade. Tem muito homem que fala assim, mas não falta nada em casa, eu trago a comida. Irmão, é sua responsabilidade. Você não faz mais nada do que sua obrigação. Pegou? Investimento é quando você passa lá na C&A, compra um perfume da Dolce & Gabbana Light Blue
e traz para ela. Isso aí você já está investindo. Isso aí já não é, como no caso, a responsabilidade. Isso aí é investimento. Mas é mensagem para outro dia, tá? Outro exemplo também que ele coloca como um dos motivos que as pessoas não gostam de acordar é a falta de exemplo dos pais. Tente imaginar uma criança que nasceu dentro de uma casa onde ele tem a ausência do pai e a presença de uma mãe mandona, autoritária, que literalmente ela não é que ela obedece, ela já não obedece, então ela está acima do homem no que tange a autoridade dentro da casa, é uma mulher mandona. Então o filho, ele criou-se, ou a mulher criou-se dentro daquele ambiente, vendo esse autoritarismo. Uma vez que essa mulher, essa menina que cresceu dentro desse ambiente, quando ela casa, como que ela será dentro da casa? É automático, ela vai querer identificar-se com o perfil de um homem mais passivo, para ela poder querer o quê? Mandar. Então você vê que esse é um grande perigo também, quando os padrões acabam se repetindo. Você quer destacar algum ponto, meu amor, aqui? Não, né? Outro ponto que ele também coloca, que eu acho que isso aqui é muito grande também, e eu acho que é um dos piores, tá? Um dos motivos porque muitos casais desistem de entrar em acordo é por causa do orgulho. Eu não sei se colocou aí a teimosia, é lá atrás, né, o 19. Olha de novo esse papel aí, vê quem é o mais teimoso, dá uma olhadinha no 19 aí. É o último, lá atrás. Quem é o mais teimoso, o homem ou a mulher, assim na maioria, assim, o que vocês acham? Eu quero ouvir aqui, levanta a mão, quem acha que é a mulher, levante a mão. Mulher, a mulher é a mais teimosa. Quem acha que é o homem? Os homens ganharam. Eu acho que na nossa relação mais teimoso quem é? Eu sei que é eu. Porque qual o grande problema? Porque uma pessoa orgulhosa, ela prefere sofrer o erro, mas não mudar de opinião. Isso que é ruim. Porque às vezes a gente está seguindo numa linha, numa ótica, e você sabe que aquela ideia está errada. Mas eu prefiro sofrer a consequência do que mudar do quê? Opinião. Você sabia que tem pessoas que vão se dissolver dentro de uma relação, amando o cônjuge? Você sabia que tem gente que vão se separar e de fato ama a pessoa? Mas por que vão se separar? Literalmente por uma coisa chamada, porque eu não quis mudar de opinião. Eu tenho orgulho, não vou mudar, e me conheceu assim. É aquele síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então isso é muito perigoso, porque amor à luz da Bíblia, em 1 Coríntios, amor é altruísmo, não é egoísmo. O altruísmo é quando eu abro mão do que eu mais gosto para agradar o meu cônjuge. Egoísmo é quando eu penso em mim e não penso nele. Você observa que não há como você ter um bom relacionamento quando as suas decisões, elas são pautadas por uma coisa chamada orgulho. Não foi isso que está registrado em 2 Timóteo capítulo 3. Olha que diz: nos últimos dias, os homens serão amantes de si. Uma pessoa que é amante de si, ela é uma pessoa orgulhosa? Egoísta? O mundo gira em torno dela? Aí, uma vez que você tem essa perspectiva, pastora Suelen, o que vem depois disso, ele será blasfemo, desobediente, presunçoso, ingrato, profano, cruel. Ou seja, a fonte de toda maldade, a fonte de coisas ruins é o orgulho. Muitos lares caminham por fracasso por causa do que? Do orgulho. Agora é diferente de Gálatas 5:22, porque o fruto do Espírito é o quê? O que é o fruto do Espírito? Qual é a primeira palavra? É amor. Quando a fonte da sua vida é o amor, aí vem alegria, vem paz, vem bondade, longanimidade, benignidade, vem mansidão, vem fé e vem domínio próprio. Olha que legal. Você tem que entender de onde vem as fontes das suas decisões. Salomão disse em 4:23 de Provérbios: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida.
O quinto motivo porque casais desistem de acordar diga comigo, traumas causados por brigas quando se tentou um planejamento a dois. Porque tem muita gente, infelizmente, muitos optam pela paz da acomodação no estilo indesejado no casamento para evitar repetir as brigas do passado. Exemplo, a gente tentou conversar sobre algo, gerou uma briga e gerou um trauma, ou pode ser na mulher ou pode ser no homem. Quando se pensa em conversar sobre a mesma temática, já dá ansiedade, a gente fica difícil, fala, eu não vou falar assim, porque é o tocar, dependendo do assunto, se for tocar, você sabe que vai dar problema. Aí para não resolver, você encontra um cantinho da casa da acomodação, né, pastora? Eu fico aqui, ela vai ficar ali, não dá ruim, nós estamos teoricamente bem, mas tem algo que não está o quê? Não está em acordo. E casais não prosperam porque eles estão divididos. Então esse é um dos motivos porque muitos desistem, eu não vou tocar, porque toda vez que eu toco dá. Já vem você de novo? Você vai falar de novo? E isso acaba também levando-nos a mais um motivo que é... Você quer comentar desse aqui, o 5? Puxa, tá? Quando for demais, você sabe, né? É acostumado, né, meu? O pregador já... Expectativas conjugais erradas. Porque, como diz o Victor, que não está presente aqui, na minha vez não me avisaram, eu não vou avisar ninguém. Porque quando a gente casa, a gente tem uma expectativa de casamento, né? Aquela mulher entrando de branco na igreja, aquela festa, lua de mel lá em Paris, naquele cruzeiro. Jack, Rose, dinheiro no bolso, aquela casa organizada. Você faz assim, ela fala, tô indo pro quarto, meu amor. Eu só tô indo tomar um banho, eu já tô chegando. Tudo tá bom. Sabe, a expectativa é que quando você quer, tem. Não falta nada, tudo, né, compra. Não, é isso, vamos viajar quando a gente quer viajar, faz as coisas. Aí quando casa, bebê, a realidade é outra. Eu não entendi que você fez assim. Oxi, aqui é a Alexia, minha filha, ô filho. Você consegue? Ele coloca o seguinte, muitas pessoas ao se casarem, ou fazem com mais satisfatórias das expectativas, né? Com foco naquilo que imagina ser o casamento e não na realidade do que ele é de fato. O que você quer acrescentar aqui, pastora? O que eu ia falar, você já falou, né? Mas eu vou acrescentar aqui uma coisa que eu acho muito importante e pertinente nos dias de hoje. Que tem muitos jovens que hoje, quando vão se casar, às vezes eles se casam por motivos errados, porque às vezes está com um problema dentro de casa com a mãe ou com o pai, e aí não consegue resolver e falar, eu vou casar, porque aí meu problema vai se resolver, eu vou ter a minha liberdade, vou ter minha vida, não vou precisar dar satisfação na minha vida para ninguém. Entendeu? E aí, depois que casa, dá ruim, porque não é assim que funciona. Outros casam porque acham que vai namorar todos os dias, né? Então, são várias coisas. Tem pessoas que pensam que quando está namorando, porque às vezes ele é um pouco ignorante, aí quando a sua mãe vira para você e fala assim, olha que ele, não sei não, está muito ignorante. Não, depois que ele casar, mãe, ele vai melhorar. Então, muitas coisas, né? Pensa que casamento é tudo uma festa, é tudo diversão. Porque quando eu namorava, eu ia pro shopping comer todo dia, almoçar fora, jantar fora. Abrir a porta do carro. Uma maravilha, ia pro cinema, entendeu? Ficava até tarde no telefone, conversando. Nossa, aí, adoro a sua voz. Quando casa, as coisas mudam, né? Então, assim, casam por motivos errados, achando que tudo vai ser mil maravilhas e acham que nunca vai ter problema nenhum no casamento. Mas os problemas surgem. Então, tem que se pensar bem antes de entrar para dentro de um casamento. Pastora, é muito pertinente o que você falou, e casamento não é para menino e nem para menina, casamento é para homem e para mulher.
não pode entrar meninos numa relação. Eu amadureci muito. Hoje, minha proposta é descasar as pessoas que vêm e falam, pastor, eu quero casar. E o meu objetivo é tentar provar que ele está errado. Mas se ele conseguir passar pelo meu crivo, ele casa e vai viver bem para a glória de Deus. Eu já forcei muito assim, que a gente foi instruído que quando casasse o ministério pegasse um... Esse foi um ensinamento. Ó, quando você casa, você vai ver seu ministério. Então eu só queria casar por causa do ministério. Aí, meu filho, a gente viu, quando você casa, o ministério dá uma diminuída. À luz de 1 Coríntios capítulo 7, que quando você casa, você cuida mais das coisas do mundo em agradar a mulher. Diferente do jovem que cuida das coisas do Espírito para ser fiel ao Senhor. E eu destaco o último, pastora, para a gente ir para o sermão mesmo, propriamente dito, o último motivo porque casais desistem de acordar é um sentimento de inferioridade. Quando ideias dos cônjuges são desprezadas pelo outro. Fica com a sua autoestima muito baixa, entra num estado de tristeza e deixa de contribuir para a construção da vida dois. Quando a opinião do seu parceiro não vale mais, você menospreza. Isso gera nela ou nele um complexo de inferioridade. Vou falar o quê? Toda vez a minha voz não é ouvida, eu dou opinião, você não aceita. E esse sentimento de inferioridade impede de ela compartilhar. É tão bom quando você ouve a opinião. Tem uns que às vezes falam, não, eu acredito em você. Porque às vezes, o que você acha que eu faço? Não, faz lá, faz do seu jeito. Mas às vezes ela quer ouvir a gente, sabe? Não, e às vezes é interessante, né? Eu não sei se encaixa aqui. O que você achou dessa roupa aqui? Eu falei, não, você tá linda. Ah, não gostei. Mas eu falei que tava linda. Ah, não gostei. Aí ela vai e volta, pegou essa agora, e daqui a pouco ela pega uma preta. Eu falei, gente, quando entrou no carro tava com uma azul. Aí chegou na igreja, ela foi no banheiro, tá com a roxa. Trocou no banheiro, eu não entendi isso aqui. Coisa de mulheres, né, irmãos? Porém, cadê? Aqui, ó. Eu quero trabalhar aqui com vocês. Diga comigo a importância que o acordo exerce dentro do casamento. Eu apresentei para vocês 7 motivos porque casais desistem de acordar. Mas eu quero falar um pouco da importância dele, né? E eu quero destacar alguns pontos positivos sobre a importância que o acordo exerce dentro do casamento. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, da importância que o acordo exerce dentro do casamento, diga comigo, ele, muito fraco, ele traz unidade. E a gente tem um texto que está em Amós 3:3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Quando você olha, o texto propõe que ninguém vai andar junto com alguém que está em desacordo. Então, traz a ideia nesse texto de unidade, ou seja, eu só consigo andar com alguém que, de fato, está comigo em concordância. E uma vez que ela está em concordância, o que a gente está? A gente está em unidade. Então, a gente destaca, como bem disse o Nathaniel Sabino, muitos casais não prosperam porque estão divididos. Estão dentro da mesma casa, mas o fato de estar na mesma casa não significa que está junto. O pastor Renilson usa um exemplo, uma metáfora interessante para falar sobre unidade, que é a proposta da comparação, a metáfora, sobre que você comprar uma batata frita, isso não é sinônimo de unidade, todas as batatas, porque há uma independência, diversidade, várias batatas, uma menor, uma, né, um pouquinho maior. Mas ele disse que o purê é unidade. Porque as batatas que amassaram estão ali de fato. O que você tem? Você tem um purê de batata, você fala de unidade. Então não basta estar dentro da mesma casa. Não basta estar dentro do mesmo carro. Entende? Mas precisa estar o quê? Em unidade. Quantos casais que dizem estar juntos, mas tem muitas áreas em desacordo? E olha a importância, porque traz unidade, porque se você tem uma área sua que não está em unidade, o que isso faz? Gera o quê? Não gera afastamento? Tem casais que às vezes divergem como que criar os filhos. Tem casais que vai divergir na área das finanças. Tem casais que divergem em relação à família, como que deve ser a nossa família.
Quer agregar algum ponto aqui, pastor? Tem certeza? E olha que diz o texto de Mateus 12, 25. Disse-lhe Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o que ele está falando aqui? Tempo de validade para aqueles casais ou famílias que têm áreas que necessitam de acordo. Olha o seu cônjuge, olha. Fala assim, você sabe que a gente precisa resolver. Por quê, irmãos? Eu não sei qual é a área que você olha e fala que isso gera para você um grande problema. Eu não sei qual é. Eu não sei. Mas Jesus está falando que uma casa dividida, ela não vai permanecer, ela se finda. E às vezes, sabe o que é isso daí? Aqui tem alguns irmãos, como um irmão, né? O nosso irmão Joelisson, que é um homem que trabalha com paisagismo aí, faz poda de árvore, né? Gosta de aventura. Isso é para quem gosta de aventura, né, querido? Mas você sabe que nessa chuva que está tendo aí em São Paulo, tem uma coisa chamada cupim, que é algo que ninguém percebe, ninguém vê. E quantas árvores que estão aí, que o cupim come ela, que ela está oca por dentro, mas por fora parece que está toda bonita, dependendo do vento. Irmão, quando vem derruba, o estrago é muito grande. E quantos cupins entram dentro da nossa relação, dentro do nosso casamento? Qual é a área? Qual é a área que você precisa trazer unidade? Eu queria agora te dar uma oportunidade. Pega essa folha sua. Se assim o tiver. E eu queria que você anotasse. Anota aí. Qual é a área que você precisa entrar em acordo, em unidade? Que você vê que ela é uma das maiores. Pega uma só que você vê que dá choque mesmo. Porque não tem como vocês andarem juntos se não tiver de acordo. Vocês têm que discutir sobre isso e encontrar um denominador comum. A gente precisa resolver isso. Porque na hora de resolver, tem sempre aquele que procrastina. Não, depois a gente fala. Não, depois a gente resolve. E isso vai entristecendo, porque parece que faz pouco caso. Mas quando na verdade está gerando um problema no seu marido. Está gerando um problema na sua esposa. Quando na verdade a importância que o acordo exerce dentro da relação traz a unidade, traz aproximação. Você conseguiu anotar aí, querido? E querida, será que vocês não estão mais separados do que juntos? Olha o que diz o Salmo 131. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque Deus trabalha onde? Na unidade ou na divisão? Nos Salmos 133, ele diz que ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que você derrama na cabeça. Uma vez que esse óleo derrama na cabeça, ele vai pegar na barba, né? Estou usando aqui um exemplo. Pega a barba. Da barba vai pegando toda a orla, que é esse corpo, e desce até os pés. Olha que interessante, que quando tem a unidade, e o óleo é símbolo do Espírito, e quem tem a competência e a capacidade de unir? É o Espírito Santo de Deus, tem poder. Levante a sua mão. O Espírito Santo de Deus tem poder de unir áreas que vocês estão em desacordo, mas o Espírito do Senhor, nesta noite, libera essa palavra para a tua vida, unidade para a tua casa, em áreas que você, quem sabe, não consegue entrar, mas o Senhor tem poder de tocar nesse coração e quebrantar muitas coisas. Quem crê nessa palavra, irmãos? Quando a gente pensa por esse ângulo, a gente pensa no segundo ponto, sobre a importância que o acordo exerce dentro do casamento. Diga comigo, ele, e muito fraco, ele traz bênçãos. Você já acha que está muito abençoado ou tem áreas que você acha que estão impedidas aí na sua vida? Tem um texto, pastora Sueli, aqui em Mateus 18, 19. Lê para a gente, por favor, bispa. Mateus 18, 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Esse texto, ele fala sobre qualquer acordo.
também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, qualquer assunto, que pedirem, isso lhes será feito por quem? Por meu Pai. O contexto, ele está trabalhando sobre a concordância na igreja em disciplinar um membro faltante, que resulta em uma ligação com os céus, mas se aplica em qualquer área das nossas vidas. Ou seja, o texto está falando sobre disciplina, que uma vez o líder da igreja entendeu que aquele membro faltante não quer servir a comunidade, Mateus 18, uma vez que você tentou conversar com ele, não te ouviu, levou 2 testemunhas, ele não te ouviu, levou diante da igreja, não ouviu, a Bíblia diz que para deixá-lo de lado, porque tudo que a gente concordar na terra, será concordado no céu. E o texto continua, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, aonde? Eu estarei? Então Jesus está dizendo, eu sou a favor da disciplina, e quando a liderança liga na terra, é ligada aonde? No céu. Então o acordo tem o aval de Deus, então traz bênçãos, traz literalmente, no texto traz a punição para o membro faltante, para manter um corpo saudável. Mas quando você aplica dentro do casamento, quando há um acordo entre nós, sobre qualquer área, o que isso traz para nós? Tenta imaginar comigo, pastora Sueli. Eu dei um exemplo lá. Eu estou orando para eu ir embora do país. E minha esposa está orando para ela ficar dentro do país. Pergunta é, quem Deus vai ouvir? Ela ou eu? Eu estou orando para comprar um carro. E ela está orando para ela comprar uma casa. Quem Deus vai ouvir? Vocês estão conseguindo compreender? Quando há uma grande divergência em muitas áreas, agora imagine os dois orando, Senhor, nós queremos ir embora do país, abre as portas para nós. Senhor, nós dois estamos querendo comprar uma casa, o Senhor pode nos dar uma casa? Senhor, nós dois estamos querendo isso, nós concordamos, nós estamos diante do teu altar, estamos em concordância, orando por esta área. Pergunta, tem bênção ou não tem bênção, irmão? Então você observa, quantos lares estão impedidos de serem abençoados simplesmente por não estarem no quê? Quer acrescentar algum ponto? Não. Olha, lê para nós aqui, pastora Sueli, 1 Pedro 3,7, por favor. Igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Gente, sabe o que o texto está falando aqui, homens? Presta atenção, homens, agora é os varões que aqui estão vindo. O que você tem tanto pedido a Deus? Se você não conviver bem com o seu cônjuge, no caso a sua esposa, e tratá-la de uma forma errada e inconveniente, Deus não ouve sua oração, é impedida. Ah, mas eu estou no melhor momento da sua vida. Para Deus não vai valer nada, Deus não vai ouvir sua oração. Você vai clamar e Ele não vai responder. Porque o que falta às vezes para o homem? Ter um olhar mais clínico e mais sensível. Porque não é muito do homem sensibilidade, sim ou não, irmão? Não é muito do homem a sensibilidade, mas quando esse homem consegue olhar para a mulher e perceber que tem algo que deixa ela vulnerável, insegura. Se você perguntasse para a sua mulher, porque eu não quero agora constranger você, mas você olhar para a sua mulher e perguntar para ela, você está segura ao meu lado? Se ela demorar para responder para você, já é a prova que você não é esse homem que traz segurança para ela. Eu me lembro que um dia nós estávamos num jantar de casais, e teve um homem que disse para a mulher, fez uma homenagem, dobrou o joelho para ele e falou assim, eu sou o seu colete à prova de bala. Mas estão separados já, não estão mais juntos mais. Infelizmente. Nunca mais fiquei sabendo da pessoa. Ela continua firme, né, servindo ao Senhor, adorando a Deus. Então, quem não faz um acordo para o bem, pode fazer um acordo para o mal. Você sabia que tem casais que acordaram, quando eu digo acordaram, fizeram um acordo para a morte? Pastor Renato é doido. Mas eu encontrei na Bíblia essa história.
é quando você sabe que teu marido está errado, quando você sabe que tua esposa está errado, ao invés de você sair desse contexto, você prefere participar, ser conivente com aquilo. A sua conivência em acordar, em permanecer o seu cônjuge no erro, vai trazer morte para você e para o seu cônjuge. Prova, eu vou provar. Livro de Atos dos Apóstolos 5, versos 1. Lê pra gente aqui, pastora, por favor. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Lê de novo essa parte aqui, ó, versos 2. E deteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Qual era o costume na época? A venda das propriedades, como o próprio Barnabé fez, e doar todo o valor para a igreja. Aqui você faz de graça e ainda ganha uma armação. O ambiente é todo estruturado. Repreendido isso aí. Vender aquela propriedade, quanto que eu peguei da propriedade? 200 mil? Os 200 mil aqui é da igreja. Todo mundo estava fazendo isso, dando tudo. Doando o quê? Tudo. O Ananias e Safira, o Ananias falou assim, vamos vender uma propriedade que a gente tem, mas a gente não vai dar tudo. A gente vai falar que deu tudo, mas na verdade a gente vai pegar um preço, uma parte do preço para nós. Fechou? E o texto diz, e sabendo sua mulher. Mas quando eles chegaram para dar para os apóstolos, o que eles disseram? Que deram o quê? Tudo. A pergunta é, eles mentiram? Mentiram. E o Pedro falou, não era sua propriedade? Vendendo, não estava nas suas posses? Mas por que você quis reter e falar que deu tudo? A mentira está aí. É sua. Se você vendeu, você falou, olha, eu não vou dar tudo, eu vou dar isso aqui. Mas ele deu aquilo e falou, não, mas eu dei tudo. E a Bíblia diz que a sua mulher sabia. Diga comigo. Acordo para a morte. A mulher dele não estava presente, pastora Sueli? Aí o Pedro falou, por que você deixou o diabo encher o teu coração com isso? Você não mentiu para os homens, porque às vezes você mente para uma liderança, mas você não está mentindo para os homens, você mentiu para Deus. Está vendo aqueles homens ali? Você vai morrer. Aí o homem bateu a bota, caiu e morreu na frente dos apóstolos. Aí chegaram os homens para levar aquele homem morto, quem chega? A mulher. Falou assim, tá vendo esses homens aí? Acabou de levar seu marido, vai levar você. E ela? Morreu também. Porque quando não tem, como eu estou aqui trabalhando, que é o segundo ponto, a importância que o acordo exerce dentro do casamento, ele traz bênção para quem acorda. Mas quem não conseguir trazer acordo, traz o quê? Morte, não traz bênção, traz destruição. Então não pode ficar com fios desencapados. Eu preguei esses dias aqui, irmão. Deus não trabalha dessa forma não, com fios desencapados. Não foi nem aqui, eu preguei esses dias lá na igreja da pastora, que é em Provérbios 16, 4, que diz, Deus criou todas as coisas para os seus devidos fins, e até o ímpio para o dia do mal. Ou seja, no reino de Deus, não tem negócio de ou acaso, está tudo organizado, tudo dentro, tudo cumpre os seus fins e as suas finalidades, os seus propósitos. Então, nós na hora de planejarmos, temos que planejar dentro da vontade do Senhor. Então, encerrando esse tópico, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele termina os salmos de unidade falando que onde tem unidade, Deus faz o quê? Levante a sua mão, levante sua mão. Se entrar em harmonia, se entrar em unidade, Deus tem bênção para a tua casa, Deus tem bênção para a tua família. Mas eu tenho que te dizer, tem bênçãos que estão retidas para muitos lares, porque não procuraram andar em acordo. Quando eu e a pastora Sueli foi fazer o Casados para Sempre, tem uma matéria, lição número 8, que é acordo. Ou liçãozinha difícil para fazer foi aquela. Quem já fez Casados para Sempre aqui? Quem não fez, faça. Eu acho muito interessante.
Porque o mais gostoso é você fazer a lição com o seu cônjuge e compartilhar junto com o grupo. E como que a gente entrava em acordo? E esses dias estávamos olhando ali, uma das áreas que a gente não tinha acordo era na área das finanças. Uma das áreas que a gente não tinha acordo, porque desde quando eu a encontrei, eu disse, olha, eu não quero, falei, eu vou viver para o reino de Deus. Desde quando eu entendi o reino de Deus, falei que queria servir e viver para o projeto. Mas esse não era assim, o desejo do coração dela, eu mato e morro por aquilo. Não. Então, eu na minha ansiedade, quantas vezes eu cogitei, acho que eu vou largar tudo, vou fazer Renato, não é a hora, não é... E a gente, teimoso. Mas eu sempre a ouvi. Eu falei, Senhor, o Senhor tem projeto, o Senhor vai tocar nesse coração, porque eu dependo dela, porque eu não tenho como eu estar lá e ir em desacordo, Pai, porque não há como a igreja prosperar. E para a glória de Deus, o nome do Senhor foi glorificado, a gente entrou em concordância e estamos aqui hoje, cuidando de vidas e vidas sendo abençoadas. Esses dias, no dia do meu aniversário, o pai dela, mandou uma mensagem para mim dizendo, falando sobre a minha integridade. O pai dela não é cristão, é um mundano. E mundano mesmo, né, irmão? E bem crítico, né? Muito crítico. E quando a gente ouve isso dele, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. É tão bom quando a gente ouve coisas dessa natureza. Não é a minha boca que está me louvando, é alguém que viu em nós isso. Mas isso é fruto, por isso que eu sempre digo, né? Não estamos falando que tem áreas, ou possa ter uma outra área que a gente precisa de um ajuste melhor. A gente pensaria um pouco diferente, mas não há nada que nos desabone a gente estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Porque eu não consigo, eu não sei você, eu não consigo subir no altar se eu não estiver alinhado com ela, eu não consigo. Por isso que eu preciso me alinhar. Eu tenho ensinado sobre espiritualidade aqui, as pessoas acham que pregar é só chegar aqui e liberar um monte de palavras. O que sustenta a vida de um homem é a vida dele de espiritualidade, a vida dele de oração, a vida dele com Deus. Não é simplesmente a liberação de palavras, irmão. Porque tem muita gente que cai e não se levanta. Porque o altar é coisa séria, é compromisso. Então a gente precisa estar em acordo, porque o inimigo pega a gente aonde, irmão? Pega a gente na curva. E eu caminho para o terceiro ponto, que são 4 pontos apenas, sobre a importância do acordo que exerce dentro do casamento. Diga comigo, ele traz, muito fraco, ele traz lealdade. Lê para mim aqui, pastor, esse texto, fazendo favor. Josué 9:15. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E Josué fez um acordo sem consultar a Deus. Foi enganado, mas por ter acordado deveria ser leal à aliança feita, seguindo todas as palavras pronunciadas de lealdade. Eu não sei se você lembra essa história, eu vou falar para você aqui. Josué chegou em Canaã para conquistar, o livro de Josué é o livro da conquista. E eles destruíram a cidade de Jericó, destruíram a cidade de Ai. Então ele destruiu a maior potência que tinha, que era Jericó. Então as demais que vinham eram menores. Destruiu Ai, que já a palavra Ai já está em ruína, já estava fácil. Mas ainda eles perderam na cidade de Ai. Aí os homens da cidade de Gibeão, eles disseram, gente, ele vai nos destruir, então vamos fazer acordo com eles. Mas vamos tentar enganá-los, vamos colocar roupa velha, pegar pão velho embolorado, para que eles acham que nós estamos vindo de uma grande jornada. Aí quando eles vierem, eles vão falar, quem são vocês? Eu falo, não, a gente não é da terra não, estamos vindo de longe. Não precisa matar a gente, vamos fazer aliança, eu quero fazer aliança com vocês. E Josué, à luz do texto, fez uma aliança com eles. O texto diz que Josué não consultou o Senhor. Mas diga comigo, aliança é combinar junto, determinar o junto. Mas essa aliança eles não consultaram a Deus. Hoje tem algumas pessoas falando assim, pastor, presta atenção para aqueles que vão casar, que não casou ainda. Vamos fazer uma aliança. Se não consultar a Deus, você pode tem 2 caminhos, ou consulta ou não consulta. Pastor, eu vou consultar. E Deus fala assim, casa. Glória a Deus, vai dar certo. Pastor, mas Deus falou para não casar. Eu não vou nem consultar porque eu sei que Deus não quer.
Porque eu quero, mas Deus não quer, então eu não consulto. Mas uma vez casou, tem que ser leal. Ah, mas lá na frente não é a pessoa que eu esperava, mas você não fez um concerto? Você não fez um acordo? Se para acordar de forma 2 homens, 2 nações, um acordo que não foi consultado a Deus, mas usou o nome de Deus, tem validade, imagine um casamento. Às vezes feito por um pastor, por isso que eu não faço qualquer casamento mais, não faço. Faço casamento só de gente cristão, que serve ao Senhor. Pode ser amigo, o que for, não faço. Só faço casamento quem serve a Deus e anda segundo a sua palavra. Por quê, pastor Renato? Porque você tem sido leal ao seu cônjuge por causa da aliança feita? Porque qual é a importância que o acordo exerce dentro do casamento? Diga comigo, lealdade. Porque eu tenho que não ter outras mulheres? Porque você não pode ter outros homens? Porque você estabeleceu com ela o quê? E com ele o quê? Um compromisso, irmão. Eu vou pegar aqueles que já andam sem aliança. Cadê a sua aliança? Tá aí? Aqui roubou, compra outra. Pastor, não tenho dinheiro, tem a cara do chiclete, 1,50. Só para falar que tem aliança, irmão. Tá aí. Você sabia que tem mulheres que vê que o homem está sem aliança? Ah, solteira, solteiro. Ah, porque eu esqueci, eu estava lavando roupa, pastor. E aí eu fiquei com medo de perder ali, então eu tirei. Perigoso, dá glória a Deus aí, irmãos. Se é perigoso com, imagine sem, né? Tem mulheres e tem homens que procuram mulheres compromissada. Eu vi um vídeo de todo malhadão lá na academia. E ele foi e deu em cima de uma moça, né? Aí a moça falou assim: amigo, eu sou casada. E ele falou assim: eu até prefiro, porque eu só vou concorrer com um só. Não quero concorrer com muitos. Ficou ali e tal, enchendo o saco da mulher e tal. Ela conversando com ele, não falando nada e tal. Aí teve uma vez que ele chegou na academia, o marido dela estava lá. Meu irmão, deu uma na cara daquele cara, que o homem ficou meio inconsciente. Deu de costa, que ele nem viu. Toma. Ficou aquele... E aí, quando ele foi ver, ele já estava lá na entrada, na recepção, no hall lá. Aí ele foi falar com o professor: meu, o que esse cara fez é mancada, meu, não vai ficar assim. Aí o professor falou: não vai ficar assim mesmo não, vai ficar roxo, que tá roxo aí seu olho. Quem viu esse vídeo? Mano, eu ri demais com ele. Ele quis se envolver com uma mulher que é casada, que é leal, irmão, lealdade. Olha como é legal quando você estabelece um acordo, porque a gente não estabelecer algo, eu tenho que ser leal. Diga, pastora. Eu não sei os homens, né? Mas assim, na época que eu era do mundo, tinha uma amiga minha que ela só saía como casado, né? E aí, quando se é casado, você tem uma relação extraconjugal, você tem que fazer as coisas escondidas. E ela falava assim pra mim: ah, hoje eu vou sair com o fulano, vou almoçar fora, ele vai me levar para almoçar fora. Mas a mulher dele não sabe. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei assim: nossa, mas tanto homem solteiro, né, no mundo, você vai querer ficar com um homem casado? Ela falou: não, porque ele já vem limpinho, vem cheirosinho, passadinho. Então eu não preciso ter esse trabalho todo. Então para mim é mais fácil. E outra, quando a mulher dele acha que ele está trabalhando, que ele está fazendo outras coisas, ele está comigo. Então, para mim é melhor, né? Então ela tinha aquele pensamento, mas um dia foi descoberto, né? Aí separaram tudo, a mulher descobriu, foi lá querendo dar um pau nela, mas tudo tem suas consequências. Então, quando a gente acha que tem algo que é muito bom, é muito bom, porque já vem passadinho, vem limpinho, tá? E as consequências que você tem de um casamento extraconjugal. Então, são muitas questões que a pessoa, quando ela está cega, ela não consegue entender, ela não observa, né, esses pontos. Então, acaba dando ruim. E tem um ponto, pastora: quantas famílias desleais em suas ações e comportamentos?
que no trabalho ele tem um comportamento totalmente desleal à esposa que tem. A mulher não sabe, mas o homem casado, ele se porta como um homem casado em todos os ambientes. Mulher casada se porta como uma mulher casada em todos os ambientes. Uma mulher casada não precisa um homem ficar falando a roupa que ela tem que usar. Ela sabe que ela é casada, ela tem que ter a postura, saber como se põe, como se porta e vice-versa. Tem tipos de brincadeira que não compete a um homem casado e uma mulher casada. Tem que ter... Você estabeleceu uma lealdade. A lealdade é de eu saber que eu tenho uma senha do celular dela, mas eu não preciso ficar entrando em conversas da amiga dela pessoal. Eu tenho liberdade para olhar todas as redes sociais dela, mas a amiga mandou uma conversa. Por que eu vou ficar xeretando uma conversa íntima com uma amiga dela? Ainda que eu tenha essa liberdade. Mas você entende que a lealdade é saber. Se chegar alguma coisa, eu desculpa. Vai chegar. Chega, irmão. O Timóteo falou, Paulo disse a Timóteo, tem pecados que se revelam agora, outros vão se revelar depois. Ninguém esconde por muito tempo. Então, olha a terceira importância que o acordo exerce dentro da relação. Lealdade. E o interessante é que parece que não. Quem aqui? Todos, né? Tem alguém aqui que não é casado no cartório? Não é casado no cartório? Tem alguém? Exceto ali que não vão casar ainda, né? Se assim o Senhor permitir. Mas a maioria aqui, todo mundo casou no cartório. Quem aqui casou na igreja? Casou na igreja. Alguns casaram na igreja, os demais casaram no cartório, né? Você sabia que Deus estava presente quando você entrou em acordo no início do seu casamento? Você lembra? Quais foram os votos que você fez? Fiel na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, na saúde e na enfermidade. São muitas coisas, sim ou não? Mas é chegar, a empresa mandou embora, ó, se não arrumar dinheiro, vai junto também, não volta pra cá não. Aí a mulher já não quer ir pra cama com o homem, porque já não está trazendo comida para dentro de casa. Já não ia muito quando ele estava trazendo. Imagina agora que ele não traz. Não dá alimento, né? Irmãos, o interessante é que Deus está presente olhando as nossas palavras e acordos que nós fizemos. A gente leva muito, às vezes, na brincadeira aquilo que Deus leva a sério. Os sacerdotes lá de Malaquias, eles, quando saíram da Babilônia, chegaram lá em Jerusalém, tinha muitas mulheres estrangeiras, samaritanas, eles começaram a casar com essas mulheres. Porque quando você casou com a sua mulher, era uma maquininha nova, né? Fazia quadradinho de 4, quadradinho de 8, né? Envergadura, tudo em cima. Aí você foi e atrapalhou a vida dela. Você colocou semente nela, veio alguns filhos. Ela já não tem mais, né? Tem uma celulite, tem aí uma como fala? Varizes? Não tá com o peso daquilo que você tanto esperava. Aí tem agora uma maquininha nova e você começa a seguir aquela página com aquela menininha, com aquela pele de pêssego. Fala, nossa, que pele de pêssego. E a minha, maracujá de gaveta. E aí você começa a olhar e fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou largar essa mulher e vou arrumar uma maquininha nova, solteira, acabou de sair do forno. E aí ficou a mulher com 3 filhos, ou 2, com uns quilinhos a mais, dizendo, tem alguém disponível atrás de mim? E tá aí o homem solteirão, de boa, não tem um garanhão, não tem um filho, né? Mas Deus falou assim para o povo de lá em Malaquias, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu acordo. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.
Então eu queria que você pegasse na mão do seu cônjuge assim, ó. Sabe quando você vai fazer um acordo? Pega na mão do seu cônjuge aí. Fala assim, eu prometo. Fala assim, eu quero restabelecer a minha aliança. Pega na minha mão aqui, meu amor. Eu quero restabelecer o meu compromisso de lealdade com você. Já sou leal há 20 anos, mas eu restabeleço em cima desse altar o meu compromisso de lealdade. E hoje a gente vai comemorar, tá bom? Deus abençoe. Contudo, me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, casamento é para toda a vida. Então, toma cuidado para que você não seja desleal nas suas atitudes, nas suas ações, menosprezando, invalidando o seu cônjuge e a tua companheira. E eu encerro aqui a nossa participação sobre o quarto ponto, sobre a importância que o acordo exerce dentro do casamento. Diga comigo, ele traz paz. De outra maneira, Lucas 14, 32. Estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Irmãos, você prefere paz ou você prefere razão? Eu vou perguntar de novo. Você quer paz ou quer ter razão? Então você tem que fazer o quê? Não brigar. Para ter paz não pode brigar. Para ter paz tem que abrir mão do quê? Para ter paz você tem que falar assim, eu estou errado, você está certo. Hã? As mulheres estão sempre certas. É por isso que estão sempre sem paz. Porque a paz consiste... Por quê? O contexto de Lucas 14, Jesus está falando sobre o preço do discipulado. Ser meu discípulo tem um preço. E nem todo mundo está disposto a pagá-lo. Um dos primeiros preços é fazer o cálculo para ver se você consegue começar e terminar aquilo que você iniciou. Não adianta você começar e depois alguém falar, começou, não teve como terminar. E aí ele conta outra historinha para falar sobre, está tendo uma guerra, você precisa saber com quantos soldados você vai, se vai com 1.000, se vai com 10.000. Ou você pode mandar um embaixador pedir uma condição de paz. O que você pensa comigo? Está tendo uma guerra lá na Ucrânia. E nem o ChatGPT consegue ajudar, porque o ChatGPT, toda a alimentação que ele tem, foi dada desde 2021, e essa guerra se deu depois. O Putin, ele não quer que a Ucrânia, que tem divisa com seu país, faça parte da OTAN, e ele quer anexar algumas partes desse território da Ucrânia. Mas o Vladimir Zelensky não quer que isso aconteça. Ele quer fazer parte da OTAN, que é uma união de países, dentre a maioria a Europa, e você tem os Estados Unidos. Então, o Putin não quer isso. Então, começa essa guerra, para lá e para cá, e é uma guerra que está durando muito tempo. E a pergunta é, como que você resolve uma guerra? Como que você resolve essa guerra, irmão? Você tem que fazer o quê? Mas diga comigo, para chegar num acordo de paz, alguém tem que ceder. O problema é que você quer ter paz, mas não quer ceder nada. Eu quero o seu território, mas eu não quero te dar. Então não tem acordo, vou mandar a bomba aí. Aí fica no quê? Fica na guerra. E uma das formas de renúncia em momentos de guerra é fazer um acordo. E é mais assertivo e melhor, culminando no quê, irmão? Na paz. Mas só foi possível através de renúncia. Muitos querem ter paz sem ter renúncia de nada. Quantos querem ter paz, mas não querem ter razão? Quantos querem paz, mas não renunciam nada? Quantos estão em guerra trazendo destruições ao invés de entrarem em quê? Em acordo para trazer o quê? Irmão, eu estou numa idade hoje. Você está com 40, né, linda? Está bonitona com 40 anos. Está melhor do que muitas jovens aí. Mas uma coisa importante, pastor, é que eu estou num nível hoje que eu não gosto de... Você sabe que eu não gosto de briga, você sabe que eu sou um cara da paz.
às vezes eu chego em casa, eu quero só tranquilidade, mas os meus filhos são agitados, né? Eu não sei com que eles pegaram essa agitação, sendo que o pai dele é um dos personagens mais tranquilos que tem. Eu moro em frente a um bar que tudo que eles falam lá, e é só nordestino, irmão. Vai Corinthians! Fica toda hora gritando, vai Corinthians! Graças a Deus que é o Corinthians ainda, né? Ô irmão, eu falo, Senhor, aí daqui a pouco passa um cara arrastando a geladeira. Eu falei, isso aqui que foi? O Noia passando, arrastando a geladeira. Daqui a pouco é os cachorros. Daqui a pouco é a vizinha, eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Eu falei, meu Deus do céu. Uma gritaria, daqui a pouco vem o Nico. Ô pai! Mas eu tô aqui. Pra que gritaria? Sabe que você tá só eu que tomo susto. Às vezes você tá no seu quarto, eles vêm e abrem a porta do nada. O que foi, gente? O que tá acontecendo? Eu só quero o quê? Paz. É tão bom a paz, não é, irmão? Mas tem gente que está vivendo guerra. Porque não cede. Vai ter quer entrar num acordo hoje, vai ter que ceder hoje. E eu vou falar para você, se não conversar conversas difíceis, vocês vão ver os problemas que vocês vão enfrentar por não ter conversado essas conversas difíceis. E quando você conseguir vencer essa conversa difícil, vai vir outra difícil para você. Aí quando você vencer, você vai só crescendo, vai chegar um dia que você vai estar expert. E eu encerro com uma história lá em Eclesiastes 9:14. Tem guerras que é melhor fazer acordo do que guerrear. Tem algum ponto que você queira destacar aqui? Ele fala que tinha uma cidade, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Diga comigo, uma pequena cidade, poucos homens, e veio contra ela um grande rei. Cercou e levantou contra ela grandes baluartes. Uma pequena cidade, poucos homens, veio contra ela um grande rei, cercou a cidade e colocou lá as trincheiras. Pergunta é, como que você resolve isso? Sendo que o que está vindo contra você é muito maior do que as ferramentas e as armas que você tem disponíveis. Mas o texto não para, dizendo o seguinte: e encontrou-se nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. E ele termina dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Sabe o que ele está falando? Que tem guerras que o melhor caminho a ser utilizado é fazer acordo, é fazer o caminho da paz, do que usar a guerra. Então a sua maior arma que você tem não é a guerra, não é a arma, é a sabedoria. Porque a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. A mulher sábia, ela consegue ganhar o marido sem abrir a boca. Eu quero te convidar a levantar, e eu quero orar pela tua vida. Você não quer agradecer? Falar alguma coisa? Fazer uma declaração de amor para mim? Eu queria que você ficasse de frente para o seu cônjuge aí. Eu quero orar pela tua vida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. A primeira vez que eu ministro a minha esposa, fico muito feliz. Você não sabe como se alegra o meu coração estar aqui do meu lado hoje. Que seja a primeira de muitas. Daqui a pouco eu quero ver você correndo aqui nesse altar aqui, dando tapa na cara. Aleluia, nesta noite. Mas isso, sabe, só foi possível ela chegar aqui hoje porque nós acordamos. Só foi possível a gente chegar aqui hoje porque ela renunciou e eu renunciei. É por isso que a gente tem paz dentro da nossa casa, a gente tem bênção sobre a nossa família e a gente tem unidade, porque a gente decidiu acordar. E a gente só está no início. Marca esse dia que eu estou falando para vocês, vocês vão ver isso para você, olha o que Deus fez na vida do pastor, como Deus tem abençoado ele. Simplesmente por uma coisa chamada acordo, porque aonde tem unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A gente só está no início, irmão. Vai chegar o dia que o Senhor chega o dia que Deus escancara. Às vezes Deus vai trabalhando só com aquela frestinha aberta, mas chega um dia que as portas se abrem. Então um acordo dentro do casamento exerce unidade, bênçãos, paz e lealdade.
Acordo gera força quando nasce da vontade de Deus e destrói quando nasce fora dela. Quando acordamos em viver a vontade de Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu termino liberando uma palavra sobre a tua vida. Recebe. Esta é a confiança que temos neles. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Saiu daqui hoje dizendo, eu quero viver, eu quero me acordar com Deus, viver a vontade de Deus. E quem vive a vontade de Deus é abençoado. Senhor, eu quero agradecer pela esposa que o Senhor me deu, por a igreja que o Senhor me deu esta oportunidade de ser o líder espiritual dela, e de liberar essa palavra aqui hoje, Senhor, uma mensagem bem simples, mas objetiva, com uma mensagem muito poderosa, o poder da unidade, o poder do acordo, Senhor. Hoje nós destacamos aqui 7 motivos, porque muitos casais desistem de entrar em acordo, Pai, porque trouxe de fato algumas problemáticas, e nós destacamos e falamos sobre a importância que o acordo exerce dentro da relação. Bênçãos, paz, unidade e lealdade. São os pilares de uma família feliz, duradoura, abençoada e próspera. Eu quero abençoar as famílias que aqui estão. Ajude esse homem e essa mulher a renunciar o que precisa ser renunciado, ceder na área que precisa ceder, Pai, para chegarem dentro de um acordo e viverem, trazerem a paz, a bênção, a lealdade, a unidade para dentro dessa família. É a oração que eu quero fazer aqui hoje. Agradecer por cada casal que veio. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém.